Oi, Deusa! Eu me chamo Carla Gonçalves, aqui do canal Águas da Carla, e hoje a gente vai falar sobre fertilidade feminina, sendo uma ainda mulher. Então, deusas, vocês sabem que eu tô nesse processo de olhar pra minha cura, de investigar mais além, um pouco a endometriose. Eu parei tudo, absolutamente tudo na minha vida pra poder olhar pra isso. Juntei grana, intencionei realmente que nesse final de ano eu pudesse dar aquele passo que é cheio de medo, mas também é cheio de expectativa, pra poder trabalhar essas dores que estão aqui, estão no meu corpo, mas também principalmente no meu emocional. A endometriose me colocou num lugar assim de muita vulnerabilidade na minha vida, e eu sei que você também sente muito isso. Desde que eu comecei a gravar tudo, sobre esse universo, mesmo falando tanto sobre arte, criatividade, espiritualidade, eu sinto que a dor, de ser uma ainda mulher atravessa tudo isso na minha vida, E eu tive a oportunidade de conversar com mulheres que também estão passando pela mesma coisa, que chegaram lá no DM do Instagram, Águas da Carla, vou botar aqui pra você acompanhar, que trouxeram, assim, a visão delas, que é tão parecida com a minha, mas que também é tão individual. Então, inicialmente, eu quero chegar aqui e pedir pra você, de fato, curtir esse vídeo, pra ajudar a fazer esse espaço crescer, pra que mais mulheres possam acompanhar e entender um pouco dessa dinâmica de entender a endometriose como um caminho também, para que a gente possa se conhecer. E se inscrever para poder acompanhar todo o desfecho, dessa aventura. Em breve eu vou fazer a cirurgia e eu vou criar os vlogs, e tem um vlog aqui já no canal também falando sobre o diagnóstico, a minha ida a São Paulo para poder identificar todos os focos direitinho, para fazer o acompanhamento lá na Endomater, que foi a clínica que eu escolhi, que eu namorei durante 1 ano e meio nessa pandemia, que senti o chamado no coração pra ir. Enfim, deusas. Infertilidade não é um assunto fácil pra mim, definitivamente. Já aconteceram várias coisas aqui, muitas resistências pra poder gravar esse vídeo, mas eu estou limpando, estou trabalhando dentro de mim, Já passou o bicho aqui voando, eu me assustei, o vento batendo o tempo todo, gente falando no corredor, passando carro de som, enfim, parei tudo e disse, vou respirar, botei aqui um olhinho essencial, porque eu mereço falar sobre esse assunto, numa nova perspectiva. E eu sei que isso vai ajudar muitas mulheres também de alguma maneira. Então, como é que a gente entende a infertilidade, Se a gente for olhar, assim, no mais profundo da infertilidade, a gente está negando uma potência nossa, do nosso feminino, que é a criação. Existe todo um olhar, assim, que é energético, que eu posso trazer mais à frente, mas eu quero falar aqui hoje do que a gente escuta e sente enquanto sendo uma mulher que está infértil, mas que não necessariamente é infértil, Primeira coisa, você vai pro médico entender um pouco mais sobre essa infertilidade, seja qual for a causa, você vai se assustar. Se você for uma endomulher, uma mulher com endometriose profunda, independente do grau, você vai ler sobre o assunto e você vai se assustar e você vai ter muito medo, É aquela coisa muito apavorante mesmo, de você entender que uma parte sua, uma potencialidade sua está sendo retirada através da doença. Você vai para o consultório médico e você já escuta aquilo do médico, Olha, provavelmente vai ser difícil de você ser mãe. Ou então, pode ser que você seja mãe, mas o caminho vai ter que ser esse ou esse. Não dá para ser natural. E aí todas as dúvidas e questões começam a aflorar dentro da gente, e isso não é fácil. No processo de ser tentante, você vai tentar entender um pouco mais o seu corpo, o que é muito legal. Mas a gente sempre cai naqueles fóruns de maternidade, que assustam também a gente. Então a gente fica lá torcendo pela amiga que tá tentando engravidar e que de repente tá com sintomas, que a menstruação atrasou e tudo mais, e você fica torcendo. Porque se ela tá sentindo as mesmas coisas que eu, talvez ela esteja grávida e talvez eu também esteja grávida. Então, você fica naquela torcida e páginas mais à frente do fórum você vê que, infelizmente, ela não engravidou. Não era o tempo divino dela, Então, eu sou tentante, eu me considero tentante desde 2018. Pode ser que você não tenha as mesmas crenças que eu, mas a gente sempre se apega a uma fé diferente, algo que enaltece e ajuda a gente a ter esperança, Eu tenho uma crença no divino, que atravessa tudo o que é. Eu acredito muito nas forças que vêm da natureza, em Deus, operando em todos os lugares possíveis. E eu já busquei essa cura através de tudo que você imaginar, Tanto da alopatia, tomando os remédios prescritos pelo médico, como também através das minhas práticas de autoconhecimento. E eu já, na Ayurveda, na acupuntura, na alimentação equilibrada, em trabalhos espirituais também, para retirada cirúrgica espiritual também, dos focos,
isso me ajudou bastante, mas em 2018 eu senti o chamado de ser mãe, e antes disso eu já sabia e sentia no meu coração que existia um ser que estava me ajudando a me trabalhar ali para que eu evoluísse de alguma maneira e me preparasse para essa maternidade. Então eu acredito muito assim que tudo tem um propósito e um tempo divino, mas que a espera não é fácil, né? Que a gente tá aqui se trabalhando para ser mãe, e que quando a gente tá nesse percurso a gente tem que testemunhar, a gente tem que falar para outras mulheres não perderem a esperança também. Quando eu chegava nos fóruns ou quando eu escutava médicos que não tinham o mínimo de empatia, né, com a paciente, não me olhava como um indivíduo, né, eu sentia um banho de água fria. Eu sentia que ia demorar muito, que não era possível, que o meu corpo não tinha mais a capacidade de gestar. Então, de 2018 para cá, era aquela frustração de sentar no vaso, fazer o teste e ter lá uma tirinha apenas e chorar do lado do meu companheiro, sabe, ele me acolher e soluçar. Eu senti muitos lutos na minha vida, né? Mas eu tive, graças a Deus, a oportunidade de encontrar pessoas incríveis. Eu falo sempre isso, porque o suporte e o apoio é algo que é essencial para mim. Se a gente olha energeticamente para a endometriose, a gente entende que ela é uma doença que chega pra gente a nível sutil, digamos assim, né? Primeiro, através das nossas raivas que ficaram trancadinhas, que a gente nem imagina que elas estão com a gente, né? Eu negava muito todas as minhas dores e raivas da minha criança interior, por exemplo, né? Isso fica calcificado na gente, isso fica prostrado e a gente vai somatizando e, lógico, tudo que a gente sente, vibra enquanto emoção vai virar alguma coisa, né? Então eu acredito muito nessas potências, sabe, de olhar tudo integralmente, e eu busco a minha cura através desse olhar integral, de alguém que vai me acolher assim, dizendo, olha, Carla, você vai tomar medicação, mas você também precisa cuidar da sua alimentação, sabe? Observa como é que você tá energeticamente, isso é muito importante. Então, tudo isso me assustava, mas eu comecei a observar como é que eu queria que essa cura se estabelecesse. Então, eu fui liberando um pouco do controle, e o primeiro grande aprendizado que eu tive através da infertilidade é que eu precisava aprender mais com o tempo e ter paciência, entender a maestria dos ciclos que estão na natureza, de tudo que morre e de tudo que nasce, aprender também a acolher a minha menstruação, que estava ali dolorida, sempre vem dolorida, ainda vem dolorida, né? Mas honrando também esse espaço, porque nós mulheres temos muita raiva de menstruar. A gente não é ensinada desde a menarca, a primeira menstruação da gente, a honrar esse ciclo, que algo ali está morrendo para algo novo nascer. Então, quando eu era mais novinha, né, desde a minha primeira menstruação, eu ficava segurando mesmo assim o sangue, tinha medo de alguém ver, eu tinha raiva das dores que eu sentia já, né? E naturalmente a gente escuta das outras mulheres de que sentir dor é normal, é natural, quando não é, né? A gente condiciona o nosso corpo a sentir dor, a sentir culpa, a ter medo e vergonha, né, de ser mulher, de menstruar e tudo mais. Então foram coisas que eu tive que olhar. E trabalhar a fertilidade dentro de mim foi um trabalho muito gigante. No campo das artes, né, que eu falo muito aqui nesse canal, mas principalmente de entender meu corpo organicamente também. Então eu fui olhar para como eram meus mucos, meu ciclo feminino, eu fui estudar o sagrado feminino e a ginecologia natural, eu fui entender minha temperatura basal, eu fui acompanhar como é que eu funcionava com e sem remédio. Então eu tive muita perspectiva, assim, eu tive muitos aprendizados de muitas maneiras, né, nesses últimos anos. E conforme o tempo ia passando, eu ia me frustrando, mas eu também ia me alimentando de um pouco mais de sabedoria, de resgate em relação ao meu corpo, ao poder do meu corpo. Hoje eu entendo, por exemplo, que se futuramente eu for mãe biológica, eu quero ser mãe tendo a possibilidade de gestar um ser e sentir nas minhas mãos, né? Não ter aquele parto que é violento, que tira todo o poder da mulher. Então tudo isso vai crescendo enquanto consciência divina. Ainda é dolorido para mim falar sobre fertilidade, né? Até pouco tempo atrás eu entendia e sentia, intencionava para o universo, se tiver que vir magicamente, naturalmente, vai ser maravilhoso, e eu intencionava isso, e eu ia deixando de tomar remédio e sentindo dor, imaginando que Deus ia trazer isso facilmente para mim. Mas essa não foi a minha história, e eu me frustrei muito acompanhando a história de muitas mulheres, né? Porque a história delas era de um tempo diferente do meu. Então eu tive que aprender a acolher o meu tempo, e a confiar também na medicina e na ciência que está disponível pra gente, né, hoje em dia. Então eu me desfiz dos fóruns de tentantes, né, respirei profundo e fui procurar um apoio de pessoas que poderiam realmente trazer informação boa pra mim.
Então vamos lá, a primeira coisa que eu aprendi foi paciência, a segunda coisa que eu aprendi foi a liberar o controle e a culpa de tudo que está acontecendo ao meu redor ser causado por mim. A minha infertilidade não é só uma questão minha, né? Tem que ser compartilhada com o meu companheiro, tem que ser compartilhada através da fala, na terapia, com as pessoas ao redor, sem medo de julgamento, mas para as pessoas certas, as pessoas que vão te apoiar, que não vão te colocar abaixo, então dizer que é culpa sua. Na espiritualidade, por exemplo, né, no mundo por exemplo, o espiritismo entende muito que a gente está aqui colhendo fruto de coisas que a gente fez em outras vidas. E às vezes a gente até se apega, né, a essa informação de que a gente tem que sofrer por coisas que a gente fez. E eu acredito muito que existe uma providência divina em tudo e que está tudo muito alinhado. Só que a gente não precisa estar ali alimentando tanto o sofrimento e a vítima dentro da gente. A gente tem que pegar essa realidade de agora e fazer alguma coisa com ela. Tá, eu tô infértil, eu tenho endometriose, o que é que eu posso fazer agora? Com quem eu posso contar? Qual é a minha rede de apoio? Qual é o melhor médico que vai poder me acolher? Será que eu quero gastar dinheiro e tempo com profissionais que não vão realmente me acolher? Se eu tenho uma oportunidade de buscar a minha cura, eu quero realmente essa cura, né? Quantas vezes a gente diz não a isso? Então eu fiquei muito tempo adormecida por ter passado muito tempo tentando, cansei, adormeci, me entorpeci, digamos assim, voltei a comer tudo que eu gostava de comer, voltei a ignorar, a trabalhar demais massivamente, até que eu entendi que vamos com calma, vamos olhar para essa dor. A dor do corpo primeiro, né? Que era a que mais estava chamando a atenção. Então a dor, ela vai convidar a gente a olhar para alguma coisa. A gente não pode dar conta de um ser, né? Eu falo por mim agora, tá? Não vou falar gente, não vou falar por mim. Eu não tenho a capacidade de dar conta de um ser se eu tô sentindo dor. Ainda não. E uma coisa que eu aprendi com a doutora Graciela Morgado, da Endomater, foi que meu útero, ele precisa ser uma casa que acolhe. E hoje ele está inflamado, ele está dolorido, ele pode expulsar um futuro bebê, um futuro feto, né? Não acolher da melhor maneira. Então eu tenho que cuidar da minha casa física e da minha casa interior, emocional principalmente. Então a cura primeiro tem que ser aqui, em mim, né? Para que eu dê conta de outro ser. E esse foi um outro grande aprendizado na minha vida. A paciência, a liberação do controle, receber suporte e cuidar de mim. E esse cuidar de mim não tá só no skincare, não tá só em pequenas práticas do dia a dia, mas tá também em impor alguns limites na minha vida, né? Por exemplo, esse momento agora é um momento em que eu tô dizendo não para projetos que eu amo. Eu sou uma workaholic. E muitas vezes a mulher com endometriose tem essa tendência a ter muitos projetos, a trabalhar bastante, né? A ser uma mulher independente, né? Que corre atrás de tudo que anseia e deseja. E assim foi por muito tempo comigo. E eu sigo sendo essa mulher. Eu sei do meu poder, mas eu também estou aprendendo a acolher a minha vulnerabilidade nesse momento, né? E a infertilidade, pra mim hoje, eu vejo como um estado, não é como algo que está delimitado ali, que a gente tem que viver. Por quê? Porque atendendo mulheres, eu tive a oportunidade muito linda, assim, de reconhecer casos, sabe, de muita luz, de muita esperança e de vitória. Desde a época que eu trabalhava com fotografia, Deus ia trazendo pessoas certas para poder ancorar em mim um pouco mais de esperança, porque talvez o trajeto fosse longo, mas talvez fosse possível, né? Então eu vi casos de mulheres que entraram na fila de adoção e que logo depois tiveram filhos. Eu vi casos de mulheres que tinham endometriose profunda, muito similar à minha, que fizeram a cirurgia e deu certo. Eu vi casos também de mulheres que têm endometriose ou outras questões com o útero, né? Mas que abriram seus corações para serem mães e adotaram crianças. Então, desde que eu era pequenininha, inclusive é algo que eu devo falar aqui pra você, eu sentia que ia ter alguma coisa. Eu imaginava que eu ia adotar uma criança, por exemplo, então que ia ser difícil ser mãe. E era uma intuição, algo que passava na minha cabeça e eu era muito pequenininha. Então eu acredito que Deus vai preparando a gente, né, pra aquilo que a gente vai vivenciar. E como eu falei em outro vídeo, a endometriose trouxe aprendizados que não eram só pra mim. Quando eu estou falando aqui pra você em relação a todo esse processo de autoconhecimento, eu entendo hoje que a endometriose me trouxe a missão de falar para outras mulheres, de testemunhar também os aprendizados que eu tive. E eu trabalho com arte, né? E quer espaço mais criativo e fértil do que a própria arte? Então eu exerci a minha maternidade acolhendo outras mulheres até então. Eu exerci a minha fertilidade através da criação de arte, da aquarela, né, que acolhe tanto o feminino.
ensinando mulheres também aquarela. Então eu sinto hoje que eu não estou completa ainda, né? Eu sinto que existe um caminho a ser traçado e que daqui a pouco, eu fiz uma constelação inclusive sobre a endometriose com Mayra Coutinho, maravilhosa. E olhei pra minha endometriose, pro meu medo da cirurgia, e eu entendi que até então a minha grande mestra foi essa doença, né, que me colocou pra entender o que é que eu vim colher aqui, aprender pra poder trazer pra outras mulheres. E que a partir de algum momento, em breve, se Deus quiser, se for do que tem que ser pra mim, né, eu vou aprender através da maternidade. E que esse é talvez um novo patamar, né? É como se fosse assim, ó, vamos subir um degrauzinho aqui em todo o desafio desse jogo da vida. Então, é muito forte ter essa missão de ser mãe. E eu honro demais todas as mulheres que conseguiram ser mães. Eu já tive raiva, eu já tive tristeza, e hoje eu consigo olhar e dizer tudo isso, né? Por que fulaninha não consegue ser mãe tão rápido e eu tô aqui na minha batalha? Porque existem coisas para curar dentro de mim, né? Existiam coisas que foram curadas e estão sendo curadas agora e que ainda vão ser curadas. Então entender sistemicamente, integralmente tudo isso é um desafio, não é tão fácil, mas é uma oportunidade também de alguma maneira. E eu não tô querendo reduzir sua dor, e eu também não tô querendo reduzir a minha, porque eu vivi meus lutos. Mas eu quero dizer que observa tudo que tá ao teu redor, observa as mensagens que chegam. Eu tava em São Paulo e eu simplesmente abri um vídeo do YouTube qualquer e foi justamente uma cirurgia de uma moça que tinha endometriose aqui no diafragma, por trás do útero, em todos os lugares possíveis, e eu assisti, depois eu vi que ela estava grávida e eu comecei a chorar, por ter esperança, por saber que o atravessamento dela foi muito compatível com o que eu tô vivenciando aqui agora hoje, né? E essa torcida, essa sensação de que é possível se você quer, intenciona e tem fé, que é possível sim, apazigua muito o nosso coração e vai trabalhando a gente para novas possibilidades. Eu fiz a minha parte, né? Eu estou realmente intencionando essa cura. Fiz a minha parte, agora é com Deus, é com o universo. E aí eu tenho que entregar, e eu tenho que aprender. Será que esse é o caminho, ser mãe do corpo? Vai ser, sabe? O aprendizado ele vem de muitas formas e a gente tem que saber acolher, procurar ajuda principalmente, né? Porque senão a gente fica só naquilo, né? Ter só o projeto de ser mãe e acabar toda a nossa energia indo para esse espaço e eu vou acabar me perdendo de mim mesma, sabe? E como é que eu vou cuidar de outro ser se eu me perdi de mim mesma, né? É difícil isso. Complicado, quer dizer, é desafiador, não é difícil, vai ficando fácil. Então o que eu queria dizer, eu fiz até uma listinha aqui das coisas que eu aprendi, né? Paciência, liberação do controle, né? Aprender a ter o suporte, mas aprender sobre o meu corpo também foi essencial, aprender sobre os ciclos femininos e aprender a honrar a minha menstruação foi algo importante também nesse caminho. Pedir essa ajuda, né? Terapêutica de outras pessoas, me abrir para outras vias de cura. Não necessariamente apenas a medicação, mas cuidar da minha alimentação, fazer yoga, me permitir ter um estilo de vida que é mais compatível com o amor que eu sinto por mim mesma. E aí a minha dica para quem tá tentando, algo que eu faço e que me ajuda muito conversa com esse bebê hipotético que você quer ter. Conversa mais, fala sobre esses desafios que você tá colhendo, escreve cartinhas e vai relaxando em cima desse espaço de autocura que você vai criando para você e vai intencionando também se acolher enquanto você escreve, enquanto você cria, né? Utiliza de alguma prática que use as mãos e o coração, seja um artesanato, seja uma aquarela, seja fotografar. Utilize esse espaço criativo que nesse momento não está sendo utilizado para gerar uma vida, para gerar outros tipos de vida. Isso é muito importante. Cria uma rede de apoio que está contigo de verdade, né? Observa quem está acreditando nos mesmos sonhos que você e não deixa o teu interior ser preenchido com crenças de outras pessoas. Vai liberando e trabalhando a tua ancestralidade. Será que sua mãe teve dificuldade em ser mãe? Será que outras mulheres no seu espaço, né, de criação tiveram problemas no útero, né, lá atrás?
Então começa a investigar a tua origem, começa a investigar aquelas que vieram antes e observa como elas foram fortes, apesar de tudo que aconteceu na vida delas. Isso também é uma forma de se curar, trabalhar o que vai vir, preparar o terreno para que algo novo nasça, né? Para que você possa semear a vida. Eu não vou dizer jamais, relaxa que o bebê vai vir, sabe? Se alguém chegou pra você e falou algo do tipo, deixa passar pelo ouvido e pelo outro, né? Mas reconhece que existe em tudo um propósito divino, sabe? Se apega à tua fé. Trabalha a tua intuição, trabalha o que o teu coração tá te informando e segue isso, né? Isso é muito importante. Se você tá sentindo dor, seja emocional ou física, procura ajuda. Procura ajuda. Aqui a gente vai se fortalecendo, mas, por exemplo, aqui eu não posso te curar. Nesse espaço aqui tão rápido, né? A gente traz clareza para alguns assuntos, mas a gente não tem como ir nos níveis mais profundos. Então você precisa de ajuda. Se você reconhece essas dores, é preciso olhar para elas, liberar o medo de se perder nas dores e encontrar nas dores a saída, a chave para sua transformação. É isso que vem me ajudando muito, sabe? Se empodera através de livros que falam sobre isso, através de alguém que já passou por esse histórico, mas que conseguiu ir além dessa dor. Procurar ajuda terapêutica é muito importante também. Então, uma coisa que se transformou dentro de mim foi: se em todas essas faces da cura eu ainda não consegui me encontrar, é porque uma partezinha dessa cura eu estava negando dentro de mim. E eu sinto que era a grande parte, era a travessia que eu precisava fazer, que era olhar para o meu corpo. E hoje, graças a Deus, eu vou falar sempre da Endomater. Mais uma vez, não é nenhum tipo de propaganda, nada do tipo, é porque a doutora Graciela ganhou meu coração, sabe? Eu acompanhei durante 1 ano e meio a criação de conteúdo dela e eu me emocionei várias vezes. Eu trouxe clareza sobre o que eu sou, sobre o que eu aprendi, né, com a endometriose, e aprofundei esses conhecimentos junto a ela. Então, se guarneça de informação, vá atrás de entender como é que seu corpo tá. Se permita esse autoconhecimento. Você já olhou para sua vulva? Você já olhou para o seu ciclo? Você já fez, por exemplo, você já escreveu como é que você se sente a cada fase do seu ciclo? Isso é muito importante. Existe uma ferramenta incrível que se chama Mandala Lunar e que você vai acompanhando o seu ciclo, tanto a nível orgânico como emocional, né? E tudo isso ajuda você a se sincronizar e a libertar a sua dor e raiva em relação à menstruação, por exemplo, né? É preciso a gente honrar esse espaço. E eu acho que isso dá outro vídeo, inclusive. Então, deusa, a infertilidade pra mim é um estado de consciência, né? Eu sinto que ela é um caminho para que você reconheça a criação que tá dentro de você, a força criadora, né? Manifestada de diversas maneiras possíveis, né? E que é um caminho muito potente para a tua cura, sabe? Então, a gente vai desmistificando, vai acolhendo o nosso luto, se trabalhando, mas a gente vai se permitindo. Porque eu sinto que quando a gente diz sim, agora eu quero me curar de verdade, eu me permito e muitas coisas lindas começam a acontecer magicamente. Tem uma cartinha que eu quero ler pra você, que é Endomulher, e que tá nesse processo de dor, né? Tanto física como emocional por não ser mãe ainda. Que é do Oráculo da Deusa. Ela é sobre saúde e doença. Eu vou pegar ela aqui rapidinho e vou trazer pra você. Essa aqui é a cartinha. Essa é a deusa Sulis. Sulis. Linda essa cartinha. E eu vou ler agora pra você. Sulis, doença, saúde. É tudo a mesma coisa. Estar doente, estar bem, tudo é energia. Energia em constante movimento, energia em fluxo constante, energia constante que nunca para, energia incansável que atua como um rolo compressor, energia ilimitada que traz possibilidades, energia brilhante que agrada e canta, energia acumulada que espera por libertação. As águas da cura do meu santuário regeneram, revitalizam, trouxeram clareza, fecharam buracos, abriram a visão, permitiram um fluxo com a energia que flui. A dança da vida abrange a doença e a saúde. Tudo a mesma coisa. Tudo energia, tudo fluxo. Sulis veio para dizer que está na hora de você participar da dança da doença e da saúde. É hora de você reservar um tempo para si mesma e alimentar sua energia. É hora de desapegar-se de tudo e estabelecer as suas prioridades.
É hora de pedir aquilo de que você precisa e deixar que isso entre na sua vida. Dê a si mesma o direito de buscar ajuda e apoio para o seu processo de cura. A doença é o corpo pedindo que você descanse, saia ou apenas viva com simplicidade. A doença é um modo de ficar frente a frente com o que não está mais funcionando e uma oportunidade para mudar isso. Você tem ignorado os próprios pedidos por mais tempo, mais espaço, mais atenção? Talvez você tenha estado ocupada demais, atendendo às necessidades das outras pessoas, deixando as suas por último. Talvez a doença seja o único modo de sair de uma situação confusa ou dolorosa. Você sente alguma resistência a estar na dança da doença à saúde? Alguma culpa? Independentemente do que a fez participar dessa dança, você agora está aqui e precisa deixar de lado tudo que não alimenta nem apoia a sua cura. Agora o caminho para a totalidade está em reconhecer as próprias necessidades e colocá-las em primeiro lugar, alimentando sua energia e vitalidade. Sulis diz que o modo como você lida com a sua doença pode significar a diferença entre a doença e a saúde. A doença é um movimento de voltar o fluxo energético para dentro. A saúde é um momento de concentrar a energia no exterior. E assim eu lembro para quem está tentando, ser mãe, está intencionando, pedindo a Deus, lembra que nem tudo depende de você, que esse controle não está nas tuas mãos necessariamente, que existe o teu corpo, existe Deus, existe o teu companheiro, por exemplo, que pode também estar precisando olhar para a própria saúde dele. Quantas vezes a gente não sobrecarrega nossos ombros com tanta responsabilidade a ponto de achar que se eu ainda não fui mãe é porque eu não mereço. Então liberar essas crenças aí é algo muito importante. Então é isso, Deus, eu te agradeço por chegar até aqui comigo e eu intenciono que essa fertilidade, se ela ainda não chegou na maneira que você está intencionando, que ela seja trabalhada de outras maneiras, e que, se for da vontade divina, o bebê chegue logo em breve para você e você sinta a bênção de ser mãezinha, que é o que eu também tô querendo, intencionando. Pega na tua fé, se entrega ao divino, a Deus, ao que você acredita e vai. Porque é merecido pra gente, encontrar esse lugar de repouso, de encontro naquilo que é um lindo projeto, que é nascer, viver, se encontrar com esse um serzinho que vai aprimorar a gente, ajudar a gente a se encontrar mais uma vez com nós mesmos, Porque sempre é um processo de autoconhecimento. Então, um cheiro pra você. Escreve aqui como é que você tá se sentindo nos comentários, como é o teu caso, se quiser ajuda, vamos conversar, vamos interagir. E lembra de mandar pra tua amiga que tá nesse processo junto com você, tá? Segue, se inscreve, Um cheiro e até a próxima, Deusa.